Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agora, além de nós colocarmos aos domingos palestras que fazemos no Movimento Espírita, especialmente palestras que fazemos na Mansão do Caminho, a instituição a qual eu estou vinculada, gerenciando o Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles e desenvolvendo outras atividades espíritas, também colocamos palestras, como vocês que acompanham o canal sabem, de outros trabalhos que fazemos. Mas vamos também gravar algumas palestras, algumas aulas específicas que vão sair aqui primeiro no canal. Às vezes vamos para o local espírita e não temos assim como fazer a gravação não ficaria com boa qualidade, e às vezes são outros propósitos. Então, algumas vamos ficar aqui específicas e daí a gente faz pelo movimento espírita. Mas eu queria então convidar você a dar o seu like no vídeo para ampliar o vídeo e se inscrever no nosso canal, bem como se o canal é útil, compartilha, tá? Compartilha porque a gente coloca aqui semanalmente vídeos novos que a gente produz do ponto de vista espírita e também colocamos de vez em quando, embora bem menos, né, conteúdos mais voltados para a parte psiquiátrica, psicológica, mas damos preferência na utilização das nossas redes sociais para colocar realmente conteúdos que, mesmo que falem de aspectos psicológicos, aspectos psiquiátricos, que possam trazer interfaces com a doutrina espírita. Hoje, queria falar sobre a parábola do samaritano, ou a parábola do bom samaritano. Essa parábola ela é colocada justamente quando os judeus perguntam para Jesus quem seria o próximo mais próximo, aquele, portanto, que deveria ser o principal objeto, ou o principal alvo das ações, daqueles conceitos que eles estavam dizendo para Jesus que concordavam, os conceitos do amor, do perdão, enfim, quem seria o próximo mais próximo? Então, me parece que é uma parábola, por isso que eu coloquei aí no início, que nos mostra que a verdadeira compaixão transforma a empatia em uma ação concreta. Porque, às vezes, a empatia ela pode ser o quê? Apenas uma teoria, no sentido de ficar na nossa cabeça e no nosso coração, fazendo com que eu sinta a dor do outro, do que eu entenda a dor do outro, mas que eu não faça nenhuma atitude amorosa para com o outro. Então, a compaixão verdadeira, ela transforma a empatia em uma ação concreta. E, de alguma forma, traduzindo a mensagem principal da parábola, a gente poderia dizer que sim, é uma parábola que nos remete a essa perspectiva da ação, não só ação, mas uma ação de compaixão, ou seja, uma ação amorosa. Porque veja aí na foto, nessa imagem, o samaritano ajudando o homem caído. A empatia, eventualmente, pode traduzir-se em eu entendo, mas eu vou me vingar. Eu entendo, mas eu sofri também no passado por você e vou agora me vingar. Ou seja, a empatia é uma capacidade mais neutra do nosso corpo, através dos nossos neurônios espelhos, que nos mostram a capacidade de espelhar emoções e até intuir algum tipo de visão, algum tipo de pensamento do outro, mas que, e obviamente é uma capacidade também espiritual, né? Porque na visão espírita, qualquer capacidade do nosso corpo, mesmo a capacidade do nosso cérebro, ela vem por conta de uma potência do nosso ser espírito, nosso ser essencial, que é o eu espiritual. Mas a compaixão é como se fosse a transcendência da empatia. É como se fosse o upgrade da empatia. Ou fosse a própria superação da empatia. Porque a compaixão é a empatia amorosa, portanto, faz uma ação amorosa. E essa é uma ação amorosa, é uma ação de ajudar. Então, voltando aqui para os slides, eu queria começar a narrativa. E perceba, eu vou deixar em tela alta para vocês perceberem o seguinte, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores.
É assim que anota Lucas no seu capítulo 10, versículo 30. Eu queria que vocês percebessem aí que não é por acaso que esse homem que vai ser objeto da parábola, ele descia. Esse descer, psicologicamente falando, nos fala de uma queda. Descer na vida. Por quê? Porque Jerusalém estava geograficamente elevada, 750 metros acima do nível do mar, como eu coloquei aí no slide. Jericó, 250 metros abaixo do nível do mar. E esse homem descia por essa estrada que fica no deserto da Judéia, tem cerca de 27 quilômetros, e é uma estrada muito perigosa. Então estava vulnerável aos perigos da estrada, ou seja, a assaltantes. Fazendo, portanto, uma leitura metafórica, né? Uma interpretação, existe aquela interpretação mais tautegórica, que seria tentando entender realmente ao pé da letra o que é que se colocou, que tem a ver muitas vezes com uma explicação teológica, em alguns aspectos da teologia. Eu queria transcender isso e partir para o lugar da perspectiva psicológica. Uma perspectiva psicológica, essa estrada perigosa pode simbolizar a própria estrada da vida, ou seja, a própria existência. Tem um compositor brasileiro, né, gaúcho, o Humberto Gessinger. Quando eu era pequeno, eu conheci por conta que conhecia primos dele, e acho bem interessante a verve poética, metafórica de uma música dele chamada Infinita Highway. E essa Infinita Highway é a estrada, que é a própria vida. Então, esse caminho de Jericó é uma estrada que simboliza a vida, ou seja, uma vida cheia dos seus perigos, a vida que pode, de uma hora para outra, ser tomada por assaltantes que roubam a nossa paz ou tentam roubar a nossa paz. Mas essa estrada, ela não é só perigosa, como também Jesus fala de o homem que descia. Então, esse descer simboliza uma queda. Não é em qualquer momento que aquele homem caído no chão se encontrava. Era um momento de uma queda, de uma saída que estava por cima, aí é geograficamente falando, para um local que estava geograficamente abaixo. Mas, se a gente pensar psicologicamente, é uma queda de alguém que está por cima e cai na vida, erra. Jerusalém simboliza um local da opulência, o Templo de Jerusalém, o centro comercial, o centro, digamos, também não só comercial, mas o centro religioso do local. Então, uma cidade que simboliza o auge, digamos assim. Pelo menos o auge do ponto de vista material. E o homem estava saindo daquele auge e caindo. Então, isso simboliza que o homem estava na queda, estava em queda, portanto, estava em sofrimento. Não só porque sofreu um assalto na estrada da vida perigosa, mas também porque ele próprio, internamente, estava numa queda, que é simbolizada por essa saída de Jerusalém para Jericó, digamos assim, um nível abaixo. Queria remontar para vocês isso daqui, olha. Quando a gente pensa historicamente, tentei colocar aí um mapa que mostra uma origem histórica da rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Veja aí no mapa que está a divisão entre Israel e Judá. Então, historicamente, eu estou falando aí mais ou menos no século X a.C., segundo a história, existia o Reino do Norte, que está em laranja acima, que era o Reino de Israel. Qual era a capital? Está destacada aí, Samaria. E existia o Reino de Judá, que seria o Reino do Sul, que está em verde, que é um local mais que tinha Jerusalém com mais opulência, porque a capital do Reino de Judá era Jerusalém.
Na época do Império Assírio, o Império Assírio, mais ou menos em 722 a.C., o que é que ele tenta fazer? Ele tenta dominar toda essa região, tanto a parte de Israel, o reino de Israel, em laranja, quanto o reino de Judá, em vermelho. Porém, ele não consegue, os assírios não conseguiram dominar o reino de Judá por conta de Jerusalém, que tinha uma defesa, tinha uma fortificação, né, maior. Então, o que que eles fazem? Eles acabam dominando a Samaria, e, portanto, mais o reino de Israel do que o reino de Judá, e acaba se instalando, né? Muita população israelita foi deportada, muitos foram mortos, e muitos estrangeiros também se instalaram nessa região. E começou a ter, portanto, uma mistura étnica e religiosa nesse povo da Samaria que pertencia ao reino de Israel. Então, os samaritanos começaram a ser vistos como impuros, começaram a ser vistos como sincréticos pelos os outros judeus. Então, esse slide aí mostra a origem histórica da rivalidade entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque aí vem a segunda questão, ou a segunda, terceira, fundamental dessa parábola, que é o quê? Ser um samaritano. Não era qualquer homem que ajudaria o homem caído. Era um samaritano. Por quê? Porque veio um doutor da lei e não parou. Veio um sacerdote, veio um levita, não, levita é um doutor da lei, que ajudava ali o sacerdote judeu nos compromissos. E veio um sacerdote também. Então veio o representante oficial, digamos, de Deus, e o segundo representante oficial de Deus, que seria o levita, o doutor da lei. E esses dois não ajudaram. Mas veio uma terceira pessoa, um samaritano, e ajudou. E Jesus estava contando essa história para judeus. Então já estava quebrando um preconceito baseado nessa história dura de rivalidade entre esses povos que eram originalmente comuns, mas que depois se dividiram até por essa questão de animosidade. Pois bem, o que é que vale a pena a gente pensar? Eu me lembro do Raul Teixeira falando sobre essa parábola, ele colocando algo muito interessante que eu concordo, porque assim, a parábola é do bom samaritano, mas talvez a própria escrita parábola do bom samaritano de alguma forma traduz algum tipo de ranço, de preconceito, como se os samaritanos em geral fossem ruins, mas existia um bom samaritano que teve a disposição para ajudar. Então, talvez fosse a parábola do samaritano, para poder sair desse ranço histórico. De qualquer forma, de qualquer forma, o samaritano, ele parou. O samaritano, ele ajudou. E esse samaritano, ele ajudou ele próprio, como também ele levou até uma hospedaria, e na hospedaria falou para o dono da hospedaria: eu estou te dando um dinheiro, mas quando eu voltar, tudo o que você gastar além desse dinheiro, eu te pagarei. E continua a viagem. Então Jesus olha e recomenda: vai e procede de igual modo, conforme anotou Lucas no capítulo 10, versículo 37. Então, ao ser respondido, porque ele pergunta: quem te pareceu o próximo mais próximo? O levita, apesar de ser um representante de Deus, segundo a tradição, na terra, seria o segundo representante, digamos assim, o sacerdote ou o samaritano. E como a parábola foi muito clara, porque foi o samaritano quem parou para ajudar, não havia outra resposta a não ser dizer o samaritano. Então Jesus vai e fala: vai e procede de igual modo. Então vamos pensar qual é o proceder de igual modo. O samaritano, simbolizado aí por esse homem com a roupa branca e vermelha,
para, desce e ajuda o homem caído. O que talvez tenha sido diferente dele para ele parar e o sacerdote, o doutor da lei, né, não ter parado? Para nós termos compaixão, que é a proposta psicológica principal que eu estou trazendo, nós temos que ter algum tipo de identificação. Para ter essa identificação com o outro, eu preciso ter o que a psicologia da compaixão chama de humanidade compartilhada. Ou seja, a sensação de vulnerabilidade compartilhada. Ou seja, a sensação de que foi com você, mas poderia ter sido comigo. Então, essa sensação de humanidade compartilhada faz com que eu desça. E aí, eu queria colocar a imagem. Veja aí, o samaritano desce do burrinho que estava ajudando ele a carregar. Nessa imagem, eu coloquei aí de um burrinho, desce, para simbolizar literalmente que desce. Não tem essa imagem especificamente, né? Mas é simbolizar que o samaritano desceu, ou seja, foi lá, se ajoelhou para ajudar o homem caído, porque o homem estava caído. Então, se ele foi ajudar o homem caído, ele teve que fazer alguma descida. Foi ao encontro. Então, para termos compaixão, a gente tem que ter humildade de descer ao encontro da pessoa. E para ter humildade, eu tenho que ter humanidade. Já falei a Lures que humanidade e humildade têm o mesmo radical, que é humus. Humus significa fertilizante e significa também terra, ou terra fertilizada, ou terra fértil. Então, o mesmo radical que nos faz humanos, o humus, é o radical da humildade. E humildade é poder compartilhar. Uma das faces da humildade é compartilhar a percepção de que estamos juntos no mesmo barco da vida. Estamos juntos na mesma estrada da vida. Porque, literalmente, o samaritano estava nessa estrada. Então, literalmente, o samaritano, ao estar nessa estrada, literalmente, compartilhava alguma coisa com o homem caído. Que era o quê? O risco, a possibilidade de ter sido ele, o samaritano, o assaltado, e não aquele homem. Eu fico pensando que o levita e o sacerdote, eles não conseguiram descer na humanidade porque eles estavam cheios de vaidade. Eles eram representantes de Deus. Então, de alguma forma, certamente eles se achavam favorecidos por Deus. E ao se acharem favorecidos por Deus, provavelmente eles imaginavam ou imaginaram que, bem, aconteceu com esse homem porque ele é um desprotegido de Deus. Comigo, não. Eu tenho uma proteção total de Deus. Afinal, eu sou um representante de Deus. Isso não vai acontecer comigo, quer seja pela representação e proteção direta do divino, quer seja pelo respeito do assaltante, com medo de fazer algo comigo e ser punido pelo divino. A gente não tem como saber o que é que passou, é o que eu estou fazendo inferências psicológicas, mas de qualquer forma, o levita e o sacerdote, os representantes de Deus, oficiais, não desceram no chão para ajudar o homem caído. E o samaritano desceu. Então, de alguma forma, o samaritano teve compaixão, ou seja, uma ação amorosa que ajuda o sofrimento. Compaixão é isso, uma ação amorosa que ajuda o sofrimento do outro. E os sacerdotes, não. Né? Os representantes de Deus, não. Para poder ter essa ação amorosa que ajuda o outro, a compaixão guarda essa questão psicológica de a gente se perceber como tendo uma humanidade compartilhada. E essa humanidade compartilhada compartilha as vulnerabilidades. Percebe que todos estamos na estrada da vida, suscetíveis aos assaltantes e aos assaltos da vida que tentam tirar a nossa paz. E que às vezes conseguem, porque nos ferem. E nós precisamos também receber a ajuda, e por isso somos convidados a ajudar. E os sacerdotes, os representantes de Deus, talvez se estivessem acima.
Então, o samaritano, certamente com humildade, porque uma humanidade compartilhada, e os representantes de Deus, não. Uma vaidade por serem representantes de Deus e, portanto, estarem acima dessas vulnerabilidades humanas. Então, não foram tocados de compaixão. E por isso não são colocados como exemplo do próximo mais próximo. Me parece algo interessante pensar na história do samaritano, porque a própria história de vida do povo samaritano nos mostra que o povo samaritano também já tinha sido assaltado pelos perigos da vida quando os assírios vieram e assaltaram aquele reino de Israel, tomando a Samaria, se misturando entre os samaritanos, e desde então os samaritanos sofreram preconceito. É mais fácil, é mais fácil nós sentirmos empatia por uma coisa, pelo outro, quando o outro é assaltado por alguma coisa que também já nos assaltou no passado ou nos assalta no presente. Por quê? Porque nós nos identificamos. Então a empatia é mais forte e gera uma identificação. E essa identificação nos leva a querer fazer uma ação compassiva, porque nós, ao entendermos que devemos amar o outro como a nós mesmos, queremos então esse amor extravasando. Aliás, numa perspectiva espírita, fazendo um parênteses ou um paralelo com aqui, a reencarnação talvez seja a oportunidade de ampliação da nossa empatia, transformando-a em compaixão. Porque aí tem outro ponto. Só dá para eu transformar empatia em compaixão se eu estiver, digamos assim, mais em paz comigo. Porque senão eu me misturo demais com a dor do outro e eu sou assaltado tanto pela dor do outro que eu paraliso. Então, se eu não estou curado, entre aspas, internamente, ou pelo menos cuidado internamente das minhas dores, eu não consigo ajudar muito o outro porque eu fico assaltado com o assalto que o outro sofreu, ou seja, paralisado com a dor que o outro teve. Percebamos que o samaritano, sofrendo isso no seu povo, certamente tem um fator de identificação que o fez ajudar. Mas percebamos que o samaritano, ele não parou na estrada. Ele levou a uma hospedaria e, mais ainda, continuou. Só dá para eu ajudar o outro e continuar a minha trajetória, ou seja, não me misturar tanto com a dor do outro, que me paraliso com a dor do outro, se eu estiver um pouco cuidado dentro de mim, se eu estiver um pouco curado dentro de mim. Senão, a dor do outro me atravessa tanto que eu também fico paralisado. Então, esse é um ponto fundamental que já analisei em alguns cantos, diferenciando a bondade dessa ansiedade de ser bom. O samaritano entendia o seu papel e ajudou. A bondade ajuda e vai. A ansiedade ajuda e fica aprisionado. Fica preocupado, ocupado com ruminações, com preocupações. Então, o samaritano mostra uma bondade madura. Por quê? Porque é uma bondade mais curada, uma bondade mais cuidada. Percebamos que ele não fez pouco. No slide anterior, eu coloquei aí que ele vai, conversa com o dono da hospedaria, paga um dinheiro e depois continua. O que é que eu queria mostrar aqui com esse slide? Perceba aí a imagem. Perceba a imagem. O homem faz mais. Ele desce, ajuda, já é alguma coisa boa. Mas ele desvia sua rota, vai até a hospedaria, então ele faz algo a mais. Não é que eu não possa fazer algo a mais, ao contrário, eu sou convidado por Jesus para fazer algo a mais. Compaixão é fazer algo a mais. Mas perceba que o homem continua o caminho. Essa é a grande questão. Segundo ponto, uma bondade madura, uma maturidade,
envolve algum nível de confiança. Por quê? Porque perceba que o samaritano fala para o dono da hospedaria: tudo que você gastar a mais, na volta eu irei ajudar. Então, na volta, a parábola está nos ensinando que o samaritano, ele não, digamos assim, fez uma ajuda ocasional, ele teve uma preocupação profunda, intencional. Tanto que ele está dizendo: eu vou voltar aqui, eu vou voltar a pensar nesse tema, eu vou voltar a me preocupar com esse tema. Mas certamente agora eu tenho as minhas coisas para fazer também. Mas no futuro eu vou voltar aqui. E aí o que você tiver de gastar, eu te pago. Então é interessante porque ele não terceiriza o cuidado, né? Tipo assim, ele não pegou o homem do caminho, jogou na hospedaria e falou: olha, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Então, ele vai lá e paga. Então ele faz um serviço. Ele não terceiriza a ajuda. Porque a gente sabe que para podermos pensar numa obra social, numa obra caritativa, em alguma coisa do bem, nós precisamos inspirar o outro e não obrigar o outro. Inspirar o outro é fazer tudo que é possível ao nosso alcance e o outro, então, vai fazer o que lhe é possível também. E ao inspirar o outro, eu acabo confiando. Quando o samaritano, e é outro ponto que eu queria chamar a atenção, quando o samaritano confia no homem da hospedaria, ele está inspirando também ao homem da hospedaria a fazer a parte dele, que é o quê? Cuidar bem. Porque veja só, há uma confiança, há uma metáfora aí de confiança. A metáfora da confiança está justamente no fato de o samaritano falou assim: olha, tudo que você gastar mais, ele não colocou um limite. Ele confiou que o homem da hospedaria seria honesto para gastar apenas a mais, se fosse preciso. Ele também confiou no homem caído, que quando ele ficasse melhor, ele também não ia gastar a mais do que fosse preciso, e não impôs um limite. Ou seja, ele traz uma confiança no outro, tanto o homem da hospedaria quanto da, o homem caído, né? O homem caído no chão. E quando nós fazemos, quando nós confiamos, de alguma forma nós inspiramos o melhor que tem no outro. Então, a parábola do samaritano, ao nos convidar a fazer o bem e a ser compassivo, nos chama também a atenção que precisamos confiar no outro. E ao confiar no outro, nós estamos inspirando a humanidade a fazer o melhor de si de uma maneira mais profunda. Eu acho que esse é um ponto fundamental também para nós pensarmos um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas ações, especialmente aquele que queremos saber de Jesus. Jesus, o que é que eu devo fazer para servir o próximo bem? Olhemos a parábola do samaritano e tentemos destrinchar, aprofundar essas perspectivas. Ao aprofundarmos essas perspectivas, a gente vai entendendo essas nuances e vai se esforçando para fazer um pouco mais. Queria, nessa perspectiva, falar um pouco sobre compaixão, autocompaixão, desdobrando isso que eu estou falando do samaritano. Porque amar o próximo como a si mesmo, que é o ponto principal da parábola, que envolve a compaixão, envolve também a autocompaixão. Só dá para eu ter compaixão para com o outro se eu tiver compaixão para comigo. Porque, como eu falei, a compaixão, na psicologia da compaixão, envolve a autocompaixão. Por quê? Porque eu entendo que poderia ser comigo. Então, eu também preciso de amor, eu preciso de cuidado. Então, interessantemente, na bondade madura, na bondade que vai se amadurecendo pela compaixão, ela vai amadurecendo pela compaixão justamente pela autocompaixão. Não é autocomiseração, não é autopiedade excessiva, mas é um entendimento da compaixão amorosa que envolve esse amar a Deus, ao próximo
e a si mesmo. A verdadeira compaixão, portanto, coloco aí, inclui também a autocompaixão. Ajudar o outro não significa abandonar a própria vida. Significa entender limites e significa entender responsabilidades. Na parábola, Jesus não especifica qual era o compromisso do samaritano. Apenas diz que um samaritano estava a caminho. E é interessante porque não há uma especificação dizendo assim, olha, se você estiver fazendo tal atitude, aí sim, você não deve parar, deve seguir fazendo a tua vida, e se for outra atitude, você vai lá e para. Ele não tem essa especificação tão detalhada, não, porque ele nos coloca a responsabilidade também de a gente fazer essa curadoria de quando a gente pode, quando aqui não dá, qual é o nosso limite, qual a nossa possibilidade. Para quê? Para que a gente não caia nesse risco. Qual é o risco psicológico desse ajudar? É querer salvar a todo mundo, é esquecer o próprio trabalho interior, é acabar paralisando na própria vida. Então, o certo insight central que eu queria trazer aí é, para cuidar do outro com equilíbrio, é preciso também cuidar da própria interioridade. Quando eu faço esse cuidado da minha própria interioridade, eu acabo também, amigos, acabo fazendo esse amadurecimento psicológico, porque eu estou mais curado. E o que me mobiliza não é uma culpa, porque, em geral, quando eu estou sendo mobilizado numa bondade que a gente chama patológica, que é muito mais ansiosa, porque paralisa toda a minha vida na preocupação excessiva, eu estou fazendo também mobilizado por muito sentimento de culpa, como se fosse culpa minha algo que está acontecendo, uma culpa direta minha. Quando sou mobilizado por uma compaixão madura, por um amor maduro, eu entendo que pode até ser uma culpa indireta, pode até ser uma culpa direta, mas mesmo assim eu preciso caminhar para fazer a devida reparação das minhas atitudes. A doutrina espírita não é uma doutrina de paralisia, é uma doutrina de restauração. E a restauração, ela vem quando eu estou atento e estou me amando, estou me curando internamente. Então, eu queria compartilhar um experimento, foi chamado Experimento do Bom Samaritano. Vê que coisa curiosa aí. Nesse experimento do bom samaritano, foi feito por esses pesquisadores, Daniel Batson e John Darley, eles falam inclusive isso, From Jerusalem to Jericó. É um estudo da variáveis situacionais e disposicionais, ou seja, internas e externas, no comportamento de ajudar o outro, publicado nesse artigo científico Journal of Personality and Social Psychology, né? Jornal de Personalidade e Psicologia Social, em 1973. Qual foi o desenho do estudo? Eram estudantes de teologia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos da América, do Norte, e caminhavam entre dois prédios para dar uma palestra. Mas no caminho havia um ator que era um ator simulando um homem caído precisando de ajuda. O que é que eles viram? Qual foi a variável principal para o estudante de teologia parar e ajudar? Alguns iam falar sobre a parábola do samaritano, outros iam falar sobre outro tema, alguns iam palestra de um tema. Não era o tema da palestra. O principal era não ter pressa. Aqueles que estavam com muita pressa, quanto maior pressa, menor a probabilidade de ajudar. E qual é o insight principal aí que eu quero trazer desse estudo, parafraseando a parábola do samaritano? O contexto situacional pode influenciar mais o comportamento de ajuda do que as próprias convicções morais, ou seja, a questão disposicional. A questão disposicional é a questão das convicções morais, do que eu acredito, do que eu penso. Mas, às vezes, como eu estou influencia como eu sou, como eu vou agir no mundo. Por isso que eu estou usando muito essa palavra,
a cura, o cuidado interno, a pessoa que está mais cuidada internamente, porque se ela não está cuidada internamente, ela fica muito apressada com tudo. Ela fica muito afobada em tudo, fica muito inquieta em tudo. Isso faz com que ela fique distraída das coisas. Então, a pressa, por um lado, nos mostra uma situação interna de distração para com o fundamental da existência, distração às vezes até de nós mesmos. Quando ficamos distraídos excessivamente pelas coisas do mundo, perdemos o endereço interno. E ao perdermos o endereço interno, não temos a possibilidade de ter uma tranquilidade, uma calma de fazer o que o samaritano fez. E fazer o que o samaritano fez é justamente pensarmos como a gente pode cuidar da nossa história, ou seja, o samaritano cuidando da própria história pessoal, do seu povo, disposicional, e ao mesmo tempo, ao cuidar de internamente, amar-se e não se achar inferior porque os outros se diziam que eles eram inferiores, ele guardava essa ferida interna, guardava essa criança ferida do povo achar que o seu povo era inferior. Ele conseguiu ter mais atenção externa para estar atento, estar desperto para ajudar. Essa é uma ideia muito interessante também para pensarmos no aspecto psicológico do samaritano. Então, eu queria compartilhar com vocês um outro slide, pensando agora um resumo de algumas questões que tem a ver com interpretações patrísticas dessa parábola do bom samaritano. Quando a gente está falando interpretações patrísticas, estamos falando aí de Orígenes, estamos falando de Agostinho de Hipona, estamos falando de Ambrósio de Milão. Por quê? Porque a leitura que todos esses fizeram era um sentido simbólico. O homem ferido seria a humanidade caída. Os ladrões seriam as forças do mal, seria também o pecado. O sacerdote e o levita seriam os limites da lei antiga. O samaritano seria o Cristo que socorre a humanidade. O óleo e o vinho que fizeram com que o samaritano ajudasse o homem caído seria essa cura espiritual, né? A hospedaria seria a comunidade dos fiéis da igreja. Mas a ideia central, desde essa interpretação patrística, que a gente está aqui até ampliando um pouco, é a ideia de que a parábola não apenas ensina a caridade, mas também simboliza Cristo que encontra e restaura a humanidade ferida, e, portanto, a parábola não deve ser tida só no seu sentido categórico, mas especialmente no seu sentido simbólico, e nesse sentido simbólico a gente pode ampliar para os aspectos psicológicos. Queria aprofundar mais uma outra questão. Esse Evangelho de Lucas, do capítulo 10, versículo 25 ao 37, onde está a parábola do samaritano, é escrito num grego, que é o grego koiné. O grego koiné é um grego que é diferente do grego clássico ateniense. É o grego falado pelos outros povos, assim, da diáspora, né? Da verdade, do mundo antigo, que não Atenas. Foi o grego espalhado por Alexandre o Grande pelo mundo antigo. Mas Lucas, ele era, ou seja, a gente tem a ideia de que o grego koiné seria um grego menos difícil, né? Menos clássico do que o grego ateniense, é verdade. Mas Lucas é médico, é erudito, e ele traz algumas nuances linguísticas que vale a pena a gente pensar. Primeiro, olha, tem aí essa questão da compaixão visceral. É compaixão intensa, né? Ele escreve que o samaritano foi tomado de compaixão. A palavra em grego koiné seria essa, né? Aqui, splegizomai, splegizonamai. Sentir compaixão nas entranhas, sentir uma emoção profunda. Então, esse é o termo
que fala, escrito por Lucas, do que o samaritano foi tomado. Outra coisa interessante, existe um contraste entre desviar e aproximar-se. Veja que coisa interessante. O samaritano, ele se aproximou, né? Enquanto os levitas, o levita e o sacerdote, ele passou do outro lado. Então, há uma atitude. Por que eu estou colocando esses termos aí no grego koiné? Porque são esses termos, passou do outro lado, anti-paretlen, e o prosenton, aproximou-se e passou do outro lado, que Lucas escreveu para diferenciar a atitude. Obviamente, aproximou-se foi do samaritano, e o passou do outro lado foi dos representantes de Deus. Porque há aí uma questão semântica psicológica. A nova pergunta de Jesus a pergunta original feita pelos doutores da lei quem é o meu próximo? E Jesus responde, quem se fez o próximo? Ou quem se tornou o próximo? É essa a tradução, essa linguagem grega, do grego koiné. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aí? É que, sem a gente precisar saber de grego, eu não sei grego total, mas sei um pouco por conta do curso de especialização em filosofia antiga pela PUC do Rio, que eu tive que estudar um pouco grego. Existe aí uma nuance linguística usado por Lucas, que significa que Jesus muda, desvia a pergunta. O próximo não é um ser estático, o já nascer próximo. O próximo é quem se fez quem se fez o mais próximo do homem caído. Entende? Quem se fez, ou seja, quem tem atitude. Então, eu não sou próximo de fulano ou de cicrano só por conta da minha origem consanguínea, ou da minha origem étnica, ou da minha origem cultural, ou de qualquer origem que esteja. Eu me faço mais próximo a partir da atitude amorosa, madura, a partir da atitude compassiva, que transforma teoria em ação, entendimento em uma criação de amor. Então, por isso que na parábola, o samaritano não se fala muito bem o que é que ele vai fazer, qual a posição dele. É só o samaritano que traz portanto, esse estigma histórico, e ao mesmo tempo o homem caído. Não há muitas informações sobre o homem caído, o samaritano, o homem da hospedaria. Mas no final há esse convite. Vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. A parábola do samaritano é esse convite para nós nos fazermos mais próximo do nosso próximo, independente das identificações consanguíneas, culturais e de tantas coisas que nós nos identificamos que são importantes, mas que às vezes criam barreiras. E o convite de Jesus é de a gente ultrapassar essas barreiras e ajudar o outro de forma amorosa, porque nós também estamos nos ajudando ao ajudar o próximo. A parábola do samaritano, portanto, ou do bom samaritano, portanto, nos convida a uma bondade madura, a uma bondade que está mais curada internamente, porque está se amando internamente, sendo autocompassivo, sem ser uma autocomiseração, e, portanto, uma bondade que ajuda com maturidade. Que você possa ficar em paz. Recomendo que você possa pegar essa parte de Lucas e ler você mesmo, e nos encontramos aqui no canal em breve. Até a próxima.